Bem-vindo ao canal. Se inscreva agora para receber notícias arqueológicas e explorar os mistérios do mundo antigo. Tudo o que aprendemos sobre as origens da civilização está errado, e muitos arqueólogos e pesquisadores independentes já adotavam essa controversa posição décadas antes da descoberta do misterioso complexo megalítico que exploraremos nesse vídeo. Göbekli Tepe é a prova definitiva de que não apenas a nossa história é múltiplas vezes mais velha do que é nos ensinado até hoje, mas também é evidência concreta de organização social complexa há mais de 10 mil anos atrás, de pessoas capazes de construir de forma planejada em uma área maior do que 12 campos de futebol, erguendo misteriosos blocos megalíticos de até 20 toneladas. Göbekli Tepe é um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo e continua sendo um dos lugares mais enigmáticos já escavados até hoje. O sítio é repleto de detalhes complexos e tem sua origem em um tempo que supostamente não deveria existir quase nenhum tipo de tecnologia, antes da invenção da cerâmica, quando nem mesmo a linguagem havia sido completamente dominada, pelo menos de acordo com a nossa história. O lugar predata famosas estruturas megalíticas antiguíssimas, como a Stonehenge, Newgrange na Irlanda ou as pirâmides de Gizé, por milênios e milênios. A existência de Göbekli Tepe se estende a um passado nunca considerado possível anteriormente, alcançando, segundo as datações de carbono, até 12 mil anos no passado, garantindo seu lugar entre os sítios arqueológicos mais importantes e antigos do mundo por uma margem enorme. Vestígios de carvão e outros materiais orgânicos encontrados em diferentes camadas do sítio colocam Göbekli Tepe em pelo menos 7 mil anos no passado, antes da construção de Stonehenge, predatando a civilização suméria por mais de 5 mil anos. O complexo é cheio de detalhes únicos, e até hoje não se encontrou nada similar construído em uma escala tão massiva quanto a desse sítio, que apresenta conhecimentos artísticos, arquitetônicos, de planejamento e possivelmente até conhecimentos astronômicos. Desde sua descoberta, o sítio está sob muitas controvérsias, e após escavações mais recentes, dezenas de teorias já emergiram para tentar explicar as anomalias que permeiam o lugar. A visão mais comum insiste que Göbekli Tepe foi construído por sociedades primitivas, desorganizadas, que o lugar pode ter sido a culminação e a origem da agricultura, proto-religiões e até mesmo das primeiras cidades antigas. Göbekli Tepe fica na região norte da Mesopotâmia, no Levante, também conhecido como berço da civilização. O nome Göbekli Tepe significa colina barriguda, ou algo nesse sentido. O conceito Tepe começou a ser utilizado pelos arqueólogos para designar montes e colinas antropogênicas que estão sendo localizadas na região. O início da construção de Göbekli Tepe se iniciou no final do Paleolítico, em um tempo que supostamente só existiam humanos primitivos, caçadores e coletores. Portanto, a mera existência do lugar põe em xeque toda a tradição de pensamento antropológico e histórico sobre humanos desse tempo conturbado que foi o final da última era do gelo. Desde sua descoberta no início do século passado até as primeiras investigações na década de 60, Göbekli Tepe nunca levantou muita atenção, e sempre se imaginou que o lugar fosse um legado romano-bizantino, sendo talvez um cemitério medieval, pois a parte superior de algumas pedras sobressaíam pela superfície da colina como lápides fúnebres. O lugar se manteve escondido até que em 1993, quando o arqueólogo Klaus Schmidt, que trabalhava na região, leu um relato de apenas uma linha sobre o obscuro sítio, o que o motivou a investigar o lugar por conta própria. O que ele iria descobrir iria mudar para sempre a história humana. Escavações consideráveis só foram iniciadas em 2006, e ainda não sabemos muito sobre o lugar ou muito menos sobre quem teria o construído. Menos de 10% da extensão do sítio foi escavada até o momento, e através de tecnologia de radar, estima-se que o lugar é maior do que 10 campos de futebol,
contendo dezenas de estruturas circulares ou retangulares, com pelo menos 200 pilares megalíticos em formato de T ainda não escavados. A sofisticação de uma sociedade capaz de ter construído tais estruturas e monumentos, que incluem pilares esculpidos pesando até 20 toneladas, ultrapassa em diversos aspectos o tipo de sociedade que o consenso acadêmico considera possível nesse período de tempo. E por isso, os acadêmicos estão intitulando o lugar como o nascimento da civilização, o lugar onde os humanos antigos teriam se juntado e dado início à longa transição em direção ao estilo de vida sedentário agricultor, começando a longa estrada para o mundo que conhecemos hoje. Como muitos outros sítios monumentais, Göbekli Tepe é cheio de mistérios e anomalias, pois não existem construções domésticas ou sinais de fogueira na região. As fontes de água mais próximas estão a dezenas de quilômetros do lugar. Existe também evidência de fermentação de cervejas, o que sugere até mesmo a existência de agricultura 5.000 anos antes dela supostamente ter surgido. A primeira anomalia óbvia do sítio é que ele foi enterrado, dando origem à colina sob a qual ele se encontra. De acordo com o falecido professor Schmidt, que foi o maior pesquisador e líder das escavações do sítio, as áreas mais antigas de Göbekli Tepe são circulares e possuem os maiores pilares até agora encontrados. E para ele, a área foi, além da sombra de dúvidas, intencionalmente e rapidamente soterrada. Os sedimentos utilizados para encher os círculos monumentais consistem de pedregulhos coletados nas regiões próximas, artefatos de pedras, além de ossos de animais esmagados em grandes quantidades, o que pode significar que aconteceram grandes banquetes ou festejos no lugar no passado. A uniformidade do soterramento deu uma certa segurança ao time de escavação, que percebeu que as camadas são da mesma idade, como se o lugar tivesse sido enterrado de propósito. O sítio é dividido em 3 camadas. A mais profunda, Layer 3, tem as estruturas mais antigas e maiores pilares. A camada 2 e 3 são as áreas mais elevadas, com outros tipos de construções progressivamente mais rústicas, irregulares e com pilares menores. Elas são certamente de períodos distintos. Os círculos C e D, que foram datados de 11.200 e 11.500 anos, possuem um chão escavado direto na pedra, de forma bastante competente. Os pilares desse círculo pesam várias toneladas, alcançando entre 4 e 5 metros de altura. Apesar da maioria dos pilares em formato de T encontrados até agora terem entre 5 e 15 toneladas, já se encontrou um não completamente minerado nas redondezas, que chega a pesar estimadas 50 toneladas. Sabemos que as construções começaram na segunda metade do 10º milênio a.C., há 12.000 anos atrás, e que reparos e expansões seguiram pelos próximos 2 milênios. Por volta de 10.800 até 10.000 anos atrás, uma nova fase de construção emergiu, com estruturas retangulares construídas ao redor dos círculos primários. Imagina-se que elas eram lugares de convívio, porém, algumas são tão pequenas que não dá para se ter certeza. Algumas construções retangulares também possuem pilares em forma de T, porém mais jovens e menores, alcançando no máximo 2 metros de altura. A imagem ou símbolos de animais até agora só foram encontrados nas estruturas e pilares mais antigos, onde existem estruturas monumentais em formato de T, além de esculturas tridimensionais. Isso com certeza indica algum tipo de importância atribuída às estruturas circulares em relação às mais recentes retangulares, que podem ter sido centrais para o estilo de vida em Göbekli Tepe. O fato de que o simbolismo com animais e outras iconografias só são encontrados no círculo central pode ser a chave para entendermos esse enigma, como veremos mais tarde nesse vídeo. Göbekli Tepe, ou pelo menos suas seções já escavadas, esteve em uso entre 11.600 e 10.000 anos atrás, quando foi deliberadamente enterrado, algo bastante único, pois a maioria dos outros sítios megalíticos do mundo não tiveram esse privilégio de terem sido conservados como uma cápsula do tempo, não perturbados por outras culturas e repovoamentos subsequentes. A existência de tecnologia capaz de construir o lugar nesse passado tão distante
no mínimo sugere fortemente a reavaliação de datações de muitos outros sítios megalíticos pelo mundo, pelo menos na minha opinião. Uma outra anomalia do lugar é que os materiais, técnicas e artefatos mais antigos são os mais refinados, enquanto os mais jovens são mais rústicos e de menor qualidade relativa. Isso é algo que já exploramos no canal e percebemos também em outras civilizações, o que é um contrassenso, pois como a tecnologia pode ter nascido no auge e degenerado nas próximas gerações. Com Göbekli Tepe, certamente estamos apenas no início da discussão sobre um passado mais profundo. O lugar continua muito misterioso, e não existem vestígios de vasos, de habitação humana, de ferramentas ou mesmo de lixo. Ele desafia todos os modelos existentes sobre pessoas ou culturas que supostamente existiam nessa época do passado. Antes de Göbekli Tepe ter sido mundialmente reconhecido em 2007, se pensava ser impossível existir esse tipo de complexidade social, pois de acordo com a nossa concepção de história, o lugar só pode ter sido construído por pessoas que nunca domesticaram animais, humanos primitivos que nunca aprenderam a plantar sementes, que não haviam desenvolvido a escrita e que ainda estavam há milênios da transição para sociedades sedentárias, em outras palavras, da civilização. O fato dos longos pilares terem sido enterrados de pé é uma indicação de que o lugar não foi destruído ou soterrado naturalmente, implicando na já comentada preservação planejada do lugar. As construções monumentais de Göbekli Tepe estão sempre no centro das estruturas ovais, onde normalmente encontramos dois pilares maiores em forma de T, que medem até 5,5 metros de altura. Eles são grandes até demais para a tecnologia desse tempo. Os pilares menores medem até 3 metros de altura e são distribuídos e incorporados nas paredes circulares das estruturas. Alguns pilares em forma de T são decorados com imagens de animais em alto e baixo relevo, representando animais como javalis, leões, cobras, escorpiões, gazelas, pássaros e raposas. Também existem iconografias misteriosas, como um símbolo que se parece com um H, além de padrões geométricos. A qualidade dos artefatos varia muito, consistindo desde simples relevos até esculturas 3D completas, que são para lá de anomalias para esse tempo, pois para esculpi-las, obviamente teve que se remover toda a pedra ao redor. Outros pilares em forma de T são antropomórficos, decorados com rostos, braços laterais e mãos. O pilar 18, por exemplo, possui braços, mãos que se encontram na cintura, um cinturão com símbolos específicos, além de uma pele de raposa na parte frontal. Não existem palpites certos sobre o que a iconografia dos pilares podem significar, se eles são de significância ritual, cerimonial, se são apenas artefatos sagrados ou apenas conceitos decorativos. Alguns acreditam que eles eram apoiados por cordas ou estruturas no passado, pois a base em que eles se encontram são rasas e impossibilitam o equilíbrio apropriado das pedras, que chegam a pesar quase 20 toneladas. A distribuição das estruturas circulares sugere que houve um planejamento arquitetônico antes da construção do sítio, devido a proporções e distâncias encontradas nas estruturas, que sugerem a capacidade de organização e até mesmo de centralização hierárquica, capaz de ordenar o trabalho de centenas de pessoas por décadas e décadas para a construção do sítio. Entre os círculos B, C e D, por exemplo, encontraram a partir dos pilares centrais as proporções de um triângulo equilátero perfeito. Será apenas uma coincidência? Göbekli Tepe não é nem de longe o tipo de estrutura que se resolve fazer em um fim de semana durante a Idade da Pedra, especialmente durante o extremo período climático que foi o Dryas Jovem. Múltiplos bandos de caçadores e coletores do Neolítico teriam encontrado muitos problemas materiais e logísticos para construir um complexo como esse, incluindo a ausência total de ferramentas apropriadas. Apesar disso, pessoas primitivas construindo o lugar é só o que vemos em ilustrações e na forma em que o sítio é promovido, como se ele fosse, sem dúvida alguma, o produto material de alguma cultura primitiva. O que é certo é que seus construtores eram familiarizados com construções complexas e tal planejamento arquitetônico e suas ramificações, como geometria básica, só teria surgido milênios depois no Levante, com o surgimento da cultura Natuf,
que nem mesmo praticava agricultura. As estruturas de Göbekli Tepe também não possuem entradas óbvias, por isso arqueólogos acreditam que as entradas no passado ficavam em algum tipo de telhado, que hoje não existe mais ou foi removido antes do soterramento. Uma teoria popular entre o consenso é que o lugar poderia ter sido coberto no passado, com algum tipo de telhado. Se esse for o caso, então os interiores eram certamente lugares escuros e relativamente apertados, especialmente para contextos de reuniões sociais ou cerimoniais, pois cada círculo tem em média apenas 10 a 20 metros de diâmetro. Além das estruturas características, em Göbekli Tepe já se descobriu vários outros vestígios humanos, como botões, máscaras, totens antropomórficos, esculturas de cabeças humanas e pequenos artefatos, incluindo essa pequena escultura que ilustra um pilar megalítico. Também já se encontrou pedaços de crânios humanos e blocos massivos de pedras, que estão sendo chamados de pedras portais. Elas geralmente são acompanhadas de desenhos de animais e parecem ter sido importantes. Um arqueólogo alemão, Jens Nothdorf, também percebeu que em Göbekli Tepe existe uma frequência alta de desenhos de humanos excitados sem cabeças, que geralmente acompanham pássaros. Pinturas com tema similar já foram encontradas em Çatalhöyük, na Turquia, de homens sem cabeças seguido de pássaros. Uma descoberta interessante é uma escultura de um pássaro com asas curtas, que possivelmente pode ser até um pinguim, levantando a possibilidade de que os construtores do lugar possivelmente migraram de outra região, ou pelo menos que eles tiveram contato com extensas áreas do planeta. Göbekli Tepe é farto em artefatos, e muitas coisas ainda não foram expostas no museu. Ao meu ver, ainda é cedo para julgarmos a natureza do sítio, e eu particularmente acho que arqueólogos são viciados em chamar construções de templos. Se isso for verdade, ele vai contra as convenções arqueológicas históricas que propõem que templos só foram construídos após o nascimento da agricultura. Diferente de um templo grego ou egípcio, Göbekli Tepe não deixou registros escritos ou qualquer tipo de cerâmica, então não podemos saber realmente o que essas pessoas veneravam, se elas tinham deuses ou se tinham crenças espirituais mais primitivas. O máximo que podemos inferir são palpites educados baseados na evidência material que ainda é limitada. Entre as teorias mais aceitas, sugere-se que Göbekli Tepe era um centro religioso antigo. Como aparentemente não existiam fontes de água por perto, muito menos sinais de habitação, os experts acham improvável que o lugar fosse ocupado durante o ano inteiro, implicando que o sítio fosse ocupado apenas em algumas ocasiões, para distribuição de conhecimento entre tribos ou em festivais, que poderiam envolver cultos, rituais xamânicos animistas, veneração de deuses ou festividades para aproximar as tribos regionais. Uma das evidências usadas para suportar a ideia comunal por trás de Göbekli Tepe é a existência de sítios menores bastante similares, que estão começando a ser descobertos recentemente. Até agora, os outros sítios são consideravelmente menores e com refinamento evidentemente mais rústico, porém, todos estão exibindo pilares e estilos de construção similares, o que fez o arqueólogo Carl Schmitt teorizar que esses são os vestígios materiais de uma religião antiga, o que faria de Göbekli Tepe o equivalente a uma catedral dessa proto-religião. Em 2019, surgiu uma teoria para tentar explicar os pilares. Os pesquisadores associaram os símbolos encontrados nas estátuas, como aquele da letra H, separado por dois semicírculos, com a linguagem do povo da Era do Bronze, chamado Luwian. Para eles, o símbolo significava Deus. O hieróglifo aparece em vários artefatos da cultura Luwian, e o símbolo H não acompanhado significa portão. A visão alternativa de que o lugar tinha propósitos astronômicos não agrada o consenso arqueológico por motivos óbvios. Para alguns astrônomos, os pilares são alinhados com o céu noturno de uma forma que eles teriam enquadrado a estrela Sirius, da constelação Canis Majoris, em vários pontos no tempo. Um dos argumentos em favor da tese é de que Sirius é um dos objetos mais claros do céu noturno, excluindo o Sol, a Lua, Vênus e Júpiter, e ele só teria se tornado visível nessa latitude em 9300 a.C.
na medida que a estrela teria aparecido no horizonte. Uma estrela não vista nessa parte do mundo por milênios, que gradativamente teria se tornado presente no céu para esses povos. A estrela era tão preeminente que era a base dos calendários egípcios. Para os pesquisadores dessa visão arqueoastronômica, o surgimento de uma nova estrela, consideravelmente brilhosa no céu, por si só teria sido suficiente motivação para a construção de um projeto dessa escala. Pode fazer algum sentido, mas essa teoria é só a ponta do iceberg para os que olharam para o céu em busca da solução desse enigma. Uma linha de pesquisadores acredita que os animais impressos nos pilares representam constelações que teriam sido visíveis quando os círculos foram construídos, e que um dos pilares poderia ser até mesmo o registro de alguma catástrofe cósmica. E como sabemos, a hipótese de um impacto cósmico exatamente nesse período, como responsável pelo início do Dryas jovem, está se tornando cada vez mais aceita. Pesquisadores como Graham Hancock, Andrew Collins e mais recentemente pela Universidade de Edimburgo, Martin Sweatman, acreditam que Göbekli Tepe era pelo menos em parte um observatório astronômico, sugerindo que os animais exibidos são constelações e que outras pedras com buracos no centro podem ter sido aberturas para se olhar através, para ver o céu e as estrelas. A tese vai longe o suficiente para oferecer evidências que uma civilização passada foi vítima de uma catástrofe global. Lembra do homem sem cabeça, embaixo dos pilares? Para o pesquisador da Universidade de Edimburgo, o homem significa catástrofe, simbolicamente representando a perda de memória, inteligência ou conhecimentos. No seu livro Prehistory Decoded, Martin interpreta o abutre de asa esticada como a constelação de Sagitário, o escorpião como a constelação de Escorpião e o pássaro como a cobrinha ao lado como a constelação de Ophiuchus. Para ele, a figura circular sobre a asa do pássaro só pode ser interpretada como o Sol. Abaixo do escorpião seria a constelação de Libra e o animal à esquerda, que se parece com um cachorro ou um lobo, seria a constelação de Lupus. Como sabemos, o céu funciona como um relógio, e utilizando softwares astronômicos, é possível saber com exatidão a última vez que o Sol cruzou o Sagitário, ou a asa do abutre. A última vez que isso aconteceu foi cerca de 11 mil anos atrás, e com isso em mente, muitos pesquisadores adeptos da astroarqueologia acreditam que o pilar 43 é um mapa do firmamento, revelando como o céu era no solstício solar durante os eventos do Dryas jovem, que é marcado por catástrofes globais que aconteceram no planeta. A precessão é a inclinação natural da Terra ao redor do seu eixo, fazendo uma rotação completa a cada 25.772 dias. Para as pessoas da Terra, a posição do Sol muda em relação ao céu estrelado. Ele se move através do zodíaco, um fenômeno astronômico chamado de precessão dos equinócios. Como sabemos, as civilizações e culturas antigas eram obcecadas pelo firmamento e sabiam desses padrões cósmicos de trás para frente, como exemplificado pelo calendário maia, pelo mecanismo de Antiquífera dos gregos ou pelo conhecimento astronômico dos sumérios, egípcios e chineses. Nos dias de hoje, o solstício de verão acontece na constelação de Gêmeos, mas há 11 mil anos atrás, o Sol estava em Sagitário, como mostrado no pilar 43. O mapa do céu coincide exatamente com a construção do sítio, e por isso não é algo tão distante assim assumir que o pilar possa ser um marcador de tempo. Para Martin Sweatman, os animais não são colocados aleatoriamente nas pedras, mas sim que existe um propósito por trás do seu posicionamento, uma espécie de alerta, ou uma mensagem para gerações futuras. Para adicionar força ao seu argumento, ele também usou um método estatístico para apoiar sua tese. Se os animais são as constelações específicas, a chance de todos eles terem sido esculpidos na mesma pedra é de 1 em 20 milhões. E se levarmos em consideração a posição dos animais, que se aproximam da disposição das constelações, a chance vai para 1 em 142 milhões, o que quer dizer que os pilares não podem ter sido aleatórios e que muito provavelmente a intenção por trás da arte pode ter sido o registro do céu como ele era.
Se os construtores de Göbekli Tepe realmente utilizaram a língua universal que é a astronomia para mostrar como o céu era, então Martin Sweatman decifrou a data como sendo 10.950 BC, com margem de 250 anos para mais ou menos. Além disso, o pilar 33 também mostra algumas coisas interessantes. Nele, um pássaro, que segundo Sweatman representa a constelação de Peixes, e uma raposa, que representa Aquários, existem nas laterais do pilar em forma de T. A partir da raposa e do pássaro, uma série de cobras emergem e elas convergem na parte frontal do pilar. Para Sweatman, as cobras representam meteoros taurídeos, que podem ser vistos até os dias de hoje, próximo à constelação de Touro, em certas épocas do ano. Sabe aquele evento de Tunguska, de um meteoro que explodiu na Sibéria? Então, ele muito provavelmente também veio dos taurídeos. No mínimo essas representações são estranhas, e muito possivelmente elas foram colocadas no pilar para contar uma história. A teoria é muito mais complexa do que isso, e usa diversos outros sítios e conceitos para suportar a tese. Muitos arqueólogos também se posicionaram contra a percepção de Sweatman, publicando longos artigos com questionamentos válidos. Uma outra possível conexão talvez seja com a escultura de Kilisik. Antes da descoberta dos pilares megalíticos em T, a escultura era uma anomalia completa, pois antes nunca se tinha visto uma figura antropomórfica como essa. Ela mede apenas 80 centímetros e tem uma costa curvada, com cabeça alongada e um pequeno nariz esculpido. Além disso, ela também possui braços que se encontram no centro do corpo, onde há o que parece ser uma pessoa menor, e nessa pessoa há um círculo escavado na cintura. Antes de Göbekli Tepe, essa escultura não possuía contexto, mas os pilares em forma de T podem ter uma significância, pois as figuras se assemelham bastante, especialmente quando vistas lateralmente. Não podemos deixar de citar a óbvia conexão das bolsas localizadas no pilar 43, que tem versões semelhantes em culturas por todo o mundo. O símbolo geralmente é encontrado na mão de divindades e supõe-se que ele representa algum tipo de conhecimento sagrado. O caso controverso em favor de uma civilização global perdida ganhou muita força desde os anos 90. Apesar disso, a ideia de uma cultura e civilização avançada num período remoto da história ainda é fortemente considerada como fantasia, especialmente pela arqueologia mainstream. É o tipo de coisa pouco discutida, cujas ideias são silenciosamente ignoradas. Antes de geólogos entrarem na discussão, já se levantava a possibilidade de que a esfinge pode ser tão antiga quanto a Era do Gelo, mas o consenso sempre utilizava o argumento de que não se conhecia nada tão velho assim. Bradava-se que não havia cultura no mundo com nível de organização ou tecnologia capaz de produzir a esfinge. Onde estavam os sinais dessa civilização há 10.000 anos? Era o que diziam. Felizmente, os questionamentos e proposições alternativas de egiptólogos como o Dr. Anthony West, junto com o geólogo Robert Schoch, estão finalmente sendo vingados, pois hoje temos Göbekli Tepe, que é múltiplas vezes mais velho do que o Egito, e desnecessário de dizer, se você consegue construir Göbekli Tepe, você também consegue fazer uma esfinge. A descoberta de Göbekli Tepe é talvez a culminação ou clímax do debate sobre um passado mais antigo. Talvez o verdadeiro significado do lugar e seus pilares tenha sido esquecido há eras, e são poucas as certezas que temos até agora. Uma delas é que os pilares provavelmente foram reverenciados com respeito por mais de 2.000 anos, um detalhe que estimula muitas especulações sobre o sítio. Mas e você, telespectador? Tem alguma ideia ou percepção do sítio que pode ajudar a quebrar esse enigma? Deixe suas ideias nos comentários. Também não esqueça de deixar um like para ajudar o canal a crescer. Obrigado e até o próximo vídeo.